O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, de que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, estamos aqui para orar a Deus. Oramos todos os domingos, todos os dias. O próprio Jesus nos ensinou como se deve orar através do Pai Nosso, que é muito mais do que uma fórmula, é um modo. Já falei para vocês outras vezes sobre isto. Mas parece que às vezes nos dá um sentimento, não sei se você já sentiu isso, eu ouço muito isso das pessoas, que a gente ora e não resolve nada. Parece que Deus não nos escuta. A gente vê a graça acontecendo no vizinho, no outro, e será que Deus está me ouvindo? Já passou por isso na sua cabeça? Já imaginou? Às vezes parece que a gente está rezando, sabe lá para quem? Para nós mesmos, e onde está Deus? Será que Deus nos ouve, nos escuta? Por que que Deus, se nos escuta, por que Ele demora a agir? Hoje, meus irmãos, as leituras trazem para nós, e Jesus fala da necessidade, ele usa essa expressão, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Jesus nos fala isso, nós temos necessidade. Se nós não rezarmos sempre e desistirmos, quais serão as consequências? Pode ser que a minha oração, a princípio, não esteja dando o resultado esperado. Mas se eu desistir ou parar de rezar, o que isso vai acontecer? Bom, sobre o poder da oração e o que ela provoca em nós, é o que diz para nós as leituras de hoje. Começo com o exemplo da leitura primeira, tirada do livro do Êxodo, que nós ouvimos hoje, que conta a história de Moisés, que estava sendo atacado por um povo chamado Amalecita. Os amalecitas vieram com tudo para atacar Israel. E Moisés estava ali defendendo este povo. Moisés o que fez? Foi para o alto do monte rezar, enquanto pediu para que os seus soldados, o seu povo, ficassem embaixo guerreando.
Enquanto Moisés estava no alto do monte, com os braços erguidos, o povo vencia. Quando ele cansava, o povo perdia. Foi então que colocaram 2 estacas segurando Moisés de braços abertos, e assim houve a vitória. Abro parênteses. Como é que Deus vai defender um povo e outro não? Que Deus é esse? É invocá-lo aí que ele vai me defender e o outro vai morrer a fio de espada? Diz aqui a leitura: assim suas mãos não se fatigaram, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Oxe, que Deus cruel é esse? Quem lê o Antigo Testamento com esta cabeça realmente vê um Deus que quer somente sangue. Mas vamos tentar entender. Isso aqui aconteceu há mais de 3.000 anos antes de nós. Não se tinha os limites geográficos, países, não se tinha a estrutura que nós temos hoje. Aquele povo, há 3.000 anos, viviam em guerras, em batalhas. Se bem que hoje também acho que não mudou muita coisa não, né? Era o modo prático deles de guerrearem. Um povo, uma cidadezinha, tinha o seu dono, o seu rei. E quando queria invadir outro lugar, era na batalha, na guerra. Não tinha uma organização mundial que legislava sobre isso, não tinha. Era a cultura própria daquele tempo. E todos os povos tinham os seus credos, os seus deuses. O único povo que tinha o conhecimento do Deus verdadeiro era o povo de Israel. Nós acreditamos que só existe um Deus. E só acredita neste um Deus o povo de Israel. Enquanto os outros povos amalecitas invocavam outros deuses que não existem, Israel invocava o Deus verdadeiro. Por isso Deus se manifestou junto a Israel, na cultura que era. Eles venceram desta maneira, na cultura do povo. Deus se fazia conhecer que só existia o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel. Era desta maneira que Deus agia, respeitando a cultura de um povo, que Deus se fazia conhecido. Fecha parênteses. Olha que interessante a experiência de Moisés. Como Moisés derrotou os amalecitas? Primeiro, Moisés foi para uma colina com uma vara. Colina, Jesus foi também para uma colina, o Monte Calvário, com uma vara, com um lenho. E ali colocaram em Moisés uma pedra, e ele ficava de braços abertos. Enquanto ele ficava de braços abertos, o povo vencia. Da mesma maneira, então, Jesus aqui no alto da colina, com o lenho, com a madeira e de braços abertos. Para orar, não quer dizer que eu tenha... Tem gente que sobe na montanha, já falei várias vezes para você sobre isso. Pode ir para a montanha rezar? Pode ir para a montanha, nada contra. Mas não é a montanha o lugar sublime da oração. Montanha é pedra, pedra é Pedro, Pedro é igreja. Então a igreja é uma montanha. Não quer dizer que para rezar eu tenho que ficar de braços abertos. Se eu ficar de braços abertos 1 minuto, 2, daqui a pouco começa a pesar, cansar. Braços abertos aqui simboliza já o próprio Cristo. O que são os braços abertos de Cristo? Olha aqui, entrega, doação, persistência, ir até o fim. A oração de braços abertos é aquela oração que vai até o fim. Mesmo que eu seja crucificado, abandonado, sentimento de abandono, Jesus viveu, meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo sentindo abandonado, que não estava sendo escutado, ele ficou de braços abertos. O braços abertos significa então perseverança, ir até o fim.
não simplesmente elevar os braços. Nós fazemos isso no Pai Nosso, elevamos, podemos continuar, mas isso é simbólico, isto é entrega, abertura, doação. Enquanto Moisés se doava, se abria, perseverava, o povo vencia. Enquanto Moisés parava, não acreditava, deixava de rezar, o povo perdia. Também nós enfrentamos muitas lutas e guerras no nosso dia a dia. Se eu rezo, eu venço as minhas batalhas, eu persevero naquilo que eu acredito. Se eu deixo de rezar, eu vou perdendo. Por isso então Jesus fala da necessidade de nós persistirmos na oração. E ele conta essa parábola meio estranha. Ele conta isso para dizer que nós devemos perseverar. Um juiz injusto, que é procurado por uma viúva. Viúva na Bíblia é a pior coisa que tem. É uma abandonada, é desprovida de tudo. Mulher ainda por cima. Procura então esse juiz para fazer justiça. Não se fala o motivo, qual é. Só que o juiz não queria. E ela sentia dentro dela uma injustiça. E diz aqui o conto bíblico que durante muito tempo o juiz se recusou. Você já passou por uma experiência de injustiça? Durante muito tempo? Você já procurou fazer justiça, buscar a justiça dos homens, e que por sinal, nosso Brasil está cada vez pior, o nosso sistema falido, que acaba alimentando cada vez mais no coração do homem um sentimento de uma profunda angústia. A pessoa procura a justiça, e aquela justiça lenta, lerda, pelo próprio sistema que nós vivemos hoje. O que acontece na maioria das pessoas? Quando procura uma justiça e ela não consegue, o que nasce no coração do homem? Diga para mim. O quê? Não ouvi. Revolta, raiva, ódio. E o que acontece então? Na maioria dos casos, a pessoa passa então a fazer justiça pelas próprias mãos, se é que podemos chamar isso de justiça. Olha o que acontece. As pessoas, quando procuram a justiça dos homens, e ela é lenta, ela começa a se desesperar. E aí ela procura em Deus. Quando pede a Deus, e aí Deus é lerdo. Aí vem aquela sensação que a gente pede, e parece que até Deus é como juiz do sistema do nosso Brasil. Não é nada contra os juízes, por favor, tá? Se bem que alguns também podiam trabalhar um pouquinho mais. Abrir mão das tantas cotas que tem, né? Eu acho um absurdo. E procuram a Deus, e aí nada. E aí, os homens não fazem justiça, Deus não lhe atende. O que acontece com essa pessoa? Se revolta ainda mais. Mas Jesus conta essa parábola dizendo que nós temos que aprender com ela. O quê? A perseverança. Quando eu faço uma oração a Deus, basta uma oração. Se você quer pedir alguma coisa a Deus, basta pedir uma vez. Mas Jesus pede para que nós continuemos. Por quê? Porque Deus é surdo? Porque Deus vai demorar? Por quê? Porque Deus faz isto para que não entre em nosso coração a raiva, ódio. Deus, Ele age no seu tempo. Você preferia que Deus agisse mais rápido? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ouvir todo mundo. Vou repetir. Você preferiria que Deus agisse mais rápido? Sim.
Então tá bom. Se é mais rápido, vai ser mais rápido em tudo. Presta conta dos seus pecados agora, meu filho. Não tem tempo não. Tem tempo não. Não vou te dar tempo não. É agora. Você por acaso perdoa rapidamente uma pessoa que lhe fere? Sim ou não? Hã? E você quer que Deus age rápido, você é lenta para perdoar. Como é que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas. Como? Assim como nós perdoamos. Nós somos lentos em perdoar os outros, mas nós queremos que Deus seja rápido no seu modo de agir. Então Ele vai te dar rapidamente o que você pede, mas também Ele vai rapidamente te cobrar aquilo que você deve. Você quer um Deus rápido? Eu digo para você, eu prefiro a paciência e a demora de Deus. Por falar em paciência, Deus é amor. E São Paulo, quando escreveu sobre o amor, a caridade, o primeiro atributo da caridade, o amor é paciente, bondoso, compassivo, tudo crê, tudo suporta e assim por diante. O amor é paciente. Só que a impaciência é contra o amor. Nós vivemos hoje, como nunca na história da humanidade, uma velocidade tremenda. A velocidade do mundo trouxe benefícios, comunicação, assim por diante e tal, agilidade. Mas por outro lado, a velocidade do mundo provocou em muitos de nós estresse, depressão, vícios, dependências. A velocidade do mundo que nós vemos hoje, eu não vejo como algo positivo. Nós estamos crescendo em tantas situações, mas voltando no passado, pior ainda, regredindo em tantas. Não estou vendo uma qualidade de vida humana devido à velocidade. E como o mundo é frenético, se a internet não anda rápido, se o trânsito não anda rápido, se tudo não anda rápido, eu entro num estresse. E se a justiça não anda rápido, e se Deus não age rápido, eu me revolto. Só que, meus irmãos, o nome de Deus é amor, e amor é paciência. E Deus é paciente. O fato de Deus demorar em nos dar, não é que Ele está demorando, Ele está sendo paciente. Diz o salmo que nós cantamos hoje, do Senhor é que vem meu socorro. Ele não dorme, Ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. Quem nos protege é o Deus de Israel. E Ele não dorme. Se você pede, continue a pedir. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E graças a Deus, se Deus agisse na velocidade que nós agimos hoje, meus irmãos, estaríamos todo mundo no inferno já. Estaria todo mundo lá. Mas Deus Ele espera pacientemente a nossa conversão. Ele espera, olha lá o povo lá da primeira leitura, um povo violento, a fio de espada. Deus pacientemente espera para que o povo converta. Quando Deus resolveu, entre aspas, entrar no mundo em Jesus Cristo, levou 1850 anos. Começou com Abraão, e foi até chegar em Jesus Cristo, 1850 anos. Quando Ele entrou no mundo, levou 30 anos para abrir a boca e fazer o primeiro milagre. Por quê? Deus não poderia agir com muito mais velocidade? Será que a velocidade realmente produz em nós o efeito desejado? Quantas vezes você, agindo pela emoção do momento, não fez besteira? E quantas vezes você respirou fundo, pacientemente, e depois de cabeça fria, tomou uma decisão correta?
a velocidade nem sempre é amiga da bondade. Deus age com paciência, por isso espere. Quando você faça uma oração, persista, 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 não para mudar Deus, mas para que o seu coração não se infla de ódio, raiva. Porque enquanto eu estou pedindo, é sinal de que eu acredito que alguém vai resolver. Quando eu paro de pedir, é sinal que eu não creio mais. Então, enquanto estou pedindo, eu estou confiando que Ele há de fazer. Eu acredito. Eu acredito. Acreditamos todos. Acreditamos todos. Assim, meus irmãos, persista. Persista na sua oração. Deus te ouve. Agora, não permita que o mal invada o seu coração. Só que aí, e eu termino, Jesus conclui com esta frase. Mas será, quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé sobre a terra? E quando a graça chegar, será que nós estaremos lá esperando ou já resolvemos pelas nossas próprias mãos? Será que o nosso tempo é melhor que o tempo de Deus? Quando Ele vier, será que Ele vai nos encontrar lá esperando? Ou já teríamos partido há muito tempo? Por isso que Deus demora. E eu prefiro as demoras de Deus do que a velocidade do ser humano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.